Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. Quero orar pela sua vida, abençoar o seu dia, fechando o nosso tempo de devocional. Também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E se você puder, abra sua Bíblia comigo, vamos ler essa palavra. Deus tem uma mensagem muito importante para nós aqui sobre o que de fato nos atrapalha a vencer na vida. O que tem sido o verdadeiro obstáculo para que a gente possa vencer e alcançar êxito nas questões que nos são propostas na vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa conduta de um modo geral, em qualquer área da nossa vida. O que de fato é o grande obstáculo e empecilho para nós. Então, se você puder, abrindo a sua Bíblia, vamos ler juntos essa palavra que está colocada para nós. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus sempre tem uma resposta para a nossa vida. E nós estamos numa jornada, você, eu, nós estamos numa jornada aqui na Terra. Nós não sabemos qual será o último dia dessa jornada, mas nós temos muitas coisas a serem feitas. E durante esse processo, nós queremos sempre ser exitosos, queremos ser vencedores, queremos, ter sucesso em cada uma das nossas empreitadas. Ninguém começa a fazer algo, ninguém entra em uma jornada pensando assim, não, eu vou entrar aqui para que eu seja derrotado, para que eu perca, para que eu tenha perdas e prejuízos. Não, ninguém, ou pelo menos em sã consciência, alguém que está em pleno estado de saúde mental, não entra num casamento, num relacionamento conjugal, pensando em fazer aquilo dar errado, em fazer com que as coisas não sejam felizes e boas. A pessoa, eu digo porque, infelizmente, a gente tem visto tantas coisas terríveis por aí, então eu faço essa ressalva. Alguém que está gozando de uma saúde mental não vai entrar em nenhum tipo de empreitada, trabalho, relacionamento, emprego, enfim, qualquer coisa que venha fazer pensando, não, estou fazendo aqui para que eu seja derrotado. Não. Nós entramos para sermos bem-sucedidos, felizes, sermos honrados, sermos prósperos em tudo que fazemos. Esse é o desejo que nós temos em tudo. Mas, às vezes, a nossa jornada começa a ficar pesada. Aquilo que era para ser leve, aquilo que era para ser tranquilo, aquilo que era para ser exitoso, começa a ser pesado, difícil de romper. Um casamento que começou muito bem, agora parece que sai arrastando peso. É uma tristeza voltar para casa, é uma angústia ter que reencontrar com o seu cônjuge, é um trabalho que você começou e no começo era empolgante, era desafiador, era maravilhoso, mas agora você fica louco que chega o fim de semana para você ficar livre daquilo. Enfim, existem muitas coisas que nós começamos muito bem e depois as coisas vão desandando. E aquelas coisas que a gente quer que dê certo, mas a gente às vezes não consegue nunca sair do lugar. E aqui nós temos uma resposta muito importante para a vida. Ou seja, livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado, ele é corrosivo e ao mesmo tempo é um peso que nós carregamos, porque ele traz culpa, ele traz condenação. O pecado, ele abre portas para que o inimigo possa fazer coisas na nossa vida e contra a nossa vida. O pecado, ele traz legalidade no mundo espiritual que nos impede de, às vezes, até mesmo ver as coisas que estão na nossa frente, que deveriam ser óbvias, e o pecado nos cega. Essa é a grande verdade.
E muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com o pecado, porque nos confronta, nos chama para abrir mão de coisas que nós às vezes estamos até gostando, porque eu não conheço nenhum tipo de pecado, né, que não traga algum prazer. Até mesmo o pecado da ira, da raiva, né, da violência, para aquele que pratica, naquela hora ele tem uma descarga de prazer, de satisfação realizando aquilo. Enfim, e sem contar os outros tipos de pecado, que de alguma forma ou de outra ele traz alguma satisfação ou prazer, porque senão ninguém fazia. Ninguém cometeria pecado se não trouxesse uma satisfação, um prazer, ainda que momentâneo, ainda que efêmero. Então, isso nos enreda, isso nos prende, e a palavra está dizendo que nós devemos nos livrar disso. Mas nós não podemos olhar apenas como o pecado, como uma lista de coisas proibidas e coisas permitidas. Não, existem coisas que seriam até permitidas, mas que para nós, naquele momento da nossa vida, é um pecado, porque vai contra o propósito de Deus para a nossa vida. Então, além de ser algo de natureza pessoal, é algo de natureza espiritual. Aquilo que nos atrapalha. O que está na sua vida hoje que está atrapalhando você, que está sendo, sabe, como que um fardo pecaminoso em que você não quer abrir mão e tem impedido a sua vida de prosperar? O Espírito Santo, ele te revela. O Espírito Santo, é aquele que sonda os nossos corações e mostra se em nós há algum caminho mau. Nós devemos colocar a nossa vida aberta ao Espírito Santo, ao agir de Deus. É como se você trouxesse uma visita na sua casa e essa visita ficasse somente na sala. Ela não conhece os quartos, o banheiro, a cozinha, a despensa, o porão, o sótão da sua casa. Ela conhece só a sala. Assim é o que fazemos muitas vezes. Nós trazemos Deus apenas para uma área da nossa vida onde que ali a gente deu uma arrumada bonitinha. Nós não queremos que Deus, através da sua palavra, entre em outros cômodos, né? Usando essa metáfora aí, na nossa vida. Nós permitimos só uma parte. E como que isso acontece? É quando eu não aceito o confronto, quando eu não aceito a palavra de exortação, é quando eu nego que de fato eu tenho coisas ocultas e erradas na minha vida que eu já sei que deveria abrir mão e largar aquilo para ter uma vida próspera, abençoada, uma vida que vai fluir debaixo do favor de Deus. Então isso tudo se torna um peso. E sabe qual que é o mais terrível e o mais sofrível de tudo isso? É porque o pecado consome o nosso tempo, consome a nossa vida. Muitas pessoas acham que falar em pecado é apenas criticar comportamentos. Não, o pecado ele existe para nos destruir. Nós pecamos e quando nós pecamos destruímos um pouco da nossa vida. E a parte mais importante que nós perdemos é o nosso tempo. Nós perdemos muito tempo de vida, sabe? Guardando, tendo pecados de estimação, pecados que nós cometemos escondido e que vão atrapalhando a nossa vida. E perder tempo não é perder dinheiro, perder tempo é perder vida, porque o tempo fala da nossa vida. Quanto tempo nós ainda temos aqui nessa terra? Quanto tempo nós temos até a volta do Senhor, ou então até o dia que nós vamos morrer? Nós não sabemos, e cada minuto que nós perdemos gastando ele com o pecado, gastando ele com o engano, gastando ele com aquilo que não produz frutos, né, que são realmente elogiáveis aos olhos de Deus, certamente nós estamos gastando a nossa vida naquilo que não vai dar em nada, ou talvez pode dar em muita coisa ruim. Essa que é a verdade. Então, que nós possamos seguir essa verdade aqui, que nós venhamos nos livrar. E é tão interessante que o escritor de Hebreus, ele diz assim: e nos livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E quando você livra, o que ele vai dizer? E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Porque quando você abrir mão do pecado, quando você se desembaraçar de toda situação errada, você vai ficar tão leve que você vai começar a correr. Você vai voar, a sua vida vai ser livre,
as coisas vão fluir na sua vida de uma forma como nunca antes você experimentou, para que você corra a corrida que está proposta, ou seja, um lugar de bênção, favor e graça de Deus na sua vida. Pai querido, muito obrigado por essa palavra e eu apresento a vida de cada um desses que estão comigo aqui. Que o teu doce Espírito traga revelação sobre a vida de cada um, traga convencimento do pecado, da justiça, do juízo, mas sobretudo que o Senhor nos capacite e nos fortaleça a vencer o pecado, a abrir mão e abandonar toda prática e pensamento que não provém do Senhor, para que sejamos livres e possamos correr essa carreira que nos está proposta, sendo exitosos e felizes e, por fim, glorificando o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e nós continuamos aqui a proposta, orando a palavra, porque dessa palavra que procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.